Vamos então, hoje, 16 de julho de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra O Consolador. Nós vamos iniciar com o tema da questão número 58. Lembra sempre quem está respondendo é o nosso querido Emmanuel, tá? Então, nós estamos agora estudando a sociologia. Então, vamos envolver a nossa irmã Marisa para fazer a nossa prece de abertura. E logo depois darmos continuidade ao nosso estudo. Deus querido Pai, Jesus Cristo, nosso mestre e irmão, obrigado por mais essa oportunidade de estarmos nessa casa para fazer o estudo da obra O Consolador. Auxilia, Senhor, o nosso entendimento para que o tema aqui tratado sirva de subsídio para a nossa melhoria moral e espiritual. Auxilia a nossa irmã, querida Conceição, para que ela nos transmita da forma mais clara os conhecimentos que ela possui e que a espiritualidade inclui. Fica conosco sempre, que assim seja. Olha que pergunta interessante. Reconhecendo-se o Estado como aparelhamento das leis convencionais, é justificável a sua existência, bem como a das classes armadas que o sustentam no mundo? É necessário leis? É necessário ter polícias? É necessário ter esses decretos? É necessário? Emmanuel vem, na situação ou condição atual do mundo e considerando a heterogeneidade dos caracteres e das expressões evolutivas da criatura, examinadas isoladamente, justifica-se a necessidade dos aparelhos estatais nas convenções políticas, bem como das classes armadas que os mantêm no orbe, como institutos de ordem para a execução das provas individuais. Esse período aqui ainda estava na época do militar. A ditadura militar ela foi de 1964 até 1985, lembra o presidente Figueiredo? Nas contingências humanas, até que o homem perceba o sentido de concórdia e fraternidade dentro das leis do Criador, prescindindo então da obrigatoriedade de certas determinações das leis humanas, convencionais, e são leis o quê? Transitórias. O que cabe hoje, daqui a alguns séculos, não haverá mais necessidade, porque as pessoas terão um pouco mais de bom senso e lucidez. Então, nesse momento, nesse grau de evolução, nessa imaturidade, é necessário, basta faltar energia e um sinal apagar para você ver a confusão o caos. Porque ninguém quer dar a vez para ninguém. Todos querem passar. Então, isso ali, de uma forma muito simples, já mostra a nossa condição psíquica e emocional. Que, em verdade, as leis nada mais são do que colocar ordem. Colocar ordem, porque nós ainda é igual você solta uma manada de boi. Você vê o boi dizendo, não, vai você primeiro, não, vai você primeiro. Não, eles vão atropelando, se batendo, o que tiver, ainda mais se estiverem sobre uma pressão. Vão se empurrando, Gente, é do mesmo jeito. Estamos todos nós aqui dentro, tá? Somos espíritas, tá? Tudo estudando o Consolador Prometido. De repente, inicia-se um fogo aqui. Vocês não vão nem lembrar da Sebastiana, da Fabrício, da Marlene. Vamos sair atropelando todos. Aí quando chega lá fora, ainda diz, gente, fulana... Aí vai lembrar que é espírita, né? Fulana veio, Beltrana veio, Cicrana veio. Aí vai dar aquela disfarçada, né? Já passou por cima e nem percebeu.
Às vezes nós estamos no carro, a criatura virou uma estátua lá na faixa de pedestres, pedindo lá com a mãozinha, tadinha, para tentar atravessar, não consegue nem dar essa parada, a pessoa fica, quando chega pelo retrovisor, sabe? A 59 perguntaram a Emmanuel: tem o Espiritismo um papel especial junto da sociologia? Na hora atual da humanidade terrestre, em que todas as conquistas da civilização se subvertem nos extremismos, o Espiritismo é o grande iniciador da sociologia, por significar o Evangelho redivivo que as religiões literalistas tentaram sepultar nos interesses econômicos e na convenção exterior de seus convertidos. Agora olha aqui, ele está dizendo aqui, essa é a função do Espiritismo, porque a pergunta é em relação não aos espíritas, mas ao Espiritismo, restaurando os ensinos de Jesus para o homem e esclarecendo que os valores legítimos da criatura são os que procedem da consciência e do coração. A doutrina consoladora dos espíritos reafirma a verdade de que a cada homem será dado, de acordo com seus méritos, no esforço individual, dentro da aplicação da lei do trabalho e do bem. Razão pela qual representa o melhor antídoto dos venenos sociais atualmente espalhados no mundo pelas filosofias políticas do absurdo e da ambição desmedida, restabelecendo a verdade e a concórdia para os corações, os sentimentos. Então, o Espiritismo bem vivido e bem sentido, ele vai fazer esse movimento aqui junto à sociologia. Mas se o Espiritismo não for bem vivido e muito menos sentido, você estará fazendo como qualquer um outro da sociedade. Então, o propósito da doutrina é exatamente isso. Mas se não for vivido e nem sentido, acabou. E é vivido e sentido, ele deixou bem claro aqui, por significar o Evangelho redivivo, que as religiões literárias, como ele coloca aqui, literalistas, tentaram sepultar nos interesses econômicos. Pergunta de número 60. Como se deverá comportar o espírita perante a política do mundo? Vamos ver então, como se deverá comportar o espírita perante a política do mundo. Ele já começa falando, ele diz, olha, eu vou falar o sincero discípulo de Jesus. O sincero discípulo de Jesus está investido de missão mais sublime. Em face da tarefa política, saturada de lutas materiais. Essa é a razão porque não deve provocar uma situação de evidência para si mesmo nas administrações transitórias do mundo. Já deu aqui, olha, se você for um sincero discípulo de Jesus, você não vai nem te envolver com isso. O que ele diz? Está investido de missão mais sublime do que a da política. Porque às vezes nós procuramos determinados cargos por pura vaidade. Em face da tarefa política saturada de lutas materiais. Ele vem. Essa é a razão porque não deve provocar uma situação de evidência para si mesmo nas administrações transitórias do mundo. E, quando convocado a tais situações pela força das circunstâncias, deve aceitá-la não como prêmio para a doutrina que professa, mas como uma provação imperiosa e árdua, onde todo êxito é sempre difícil. Doutor Bezerra foi deputado estadual. Pergunta se ele permaneceu. Ele fala da tristeza dele, mas ele deixou. Ficar dando murro em ponta de faca.
Nós sabemos que a massificação de quem se candidata, de quem entra na política pública, é só para se beneficiar, não é para servir. E é tão notório isso que nós sabemos qual é o salário de um deputado estadual, de um deputado federal. Eu não sei para que tanta coisa. Deputado federal, deputado estadual, vereador, senador, governador, prefeito, para nada. Eu tenho uma irmã que mora fora do nosso país. A Suíça é um país muito organizado. A nível de organização, a gente não pode falar nada. Tem um índice de depressão muito grande, de suicídio muito grande. É a falta do lado religioso. Mas a nível de administração, intelectualidade, tudo funciona. E eu, quando fiquei 30 dias, eu procurei saber todo o sistema. Não existe deputado estadual, não existe deputado federal, não existe vereador, existe o prefeito. O prefeito. E, obviamente, os seus funcionários da prefeitura, não é do prefeito, porque aqui eles acham que o funcionário é do prefeito. Não sei se concursado, não sei como seria isso lá. Eu não entrei nessa. O prefeito. E não existe um presidente, mas seriam 3 administradores do país. Acabou. A prefeitura é responsável pelo transporte público. É a prefeitura, não é terceirizado, não foi... Como que dá o nome quando estão tentando fazer com a Eletrobras agora? Não foi privatizado. O transporte público, prefeitura. E funciona. Perfeitamente. Perfeitamente. Por isso que tem um relógio bem grande, você está lá, aqui, vai chegar 9 horas. Você tem a certeza que 9 horas o trem ou o ônibus está parado. Transporte público. Então ninguém se beneficia, serve à sociedade. Então tudo funciona. Então o nosso país, nós percebemos, então a pessoa se candidata hoje a vereador, amanhã a deputado, está milionário. Como que ficou milionário? Gente, é a coisa mais simples de você perceber quando alguém está burlando, quando alguém está roubando. Como que essa criatura conseguiu construir esse patrimônio? O dinheiro surgiu da onde? Pirim-pim-pim? Pozinho mágico. Então, infelizmente, se não pega, é porque não quer pegar. Quantidade de dinheiro que mandam justamente para a Suíça. Hoje a Suíça já não permite mais, ela informa o governo federal, o governo, Polícia Federal, quase sempre. Hoje, graças a Deus, podem fazer um trabalho melhor, mas que foi muito corrompida durante muitos anos. Então, vamos ver. Continua aí. Mas como provação imperiosa e árda, onde todo o êxito ele é sempre difícil, porque a pessoa adentra e se fascina. E ele não coloca como uma expiação, ele coloca como uma provação. Porque tu vai lidar com o poder, com a bajulação, com a quantidade de zeros na tua frente. Que é tanto dinheiro que você perde a noção. E você se torna, gente, um psicopata. A psicopatia você vai adquirindo com o seu comportamento. Então a pessoa ela começa a se desassociar da emoção. E ela passa a acreditar na própria mentira. Ela se desassocia, ela fica extremamente vazia, seca de emoção, ela não sente. Se ela tiver que ganhar milhões, ela faz. A sede do poder. E fica psicopata. E você percebe. A pessoa sobe no púlpito, você está vendo que é mentira. E a pessoa fala de um jeito que se tornou um psicopata. Ou uma psicopata. Por isso que ele diz, onde todo êxito, o sucesso é sempre difícil. E o êxito que ele fala é de você cumprir o seu trabalho de forma digna. O espírita sincero, não é qualquer espírita, é o espírita sincero, deve compreender que a iluminação de uma consciência é como se for a iluminação de um mundo, salientando-se que a tarefa do Evangelho, junto das almas encarnadas na Terra, é a mais importante de todas. Quem que acredita nisso? Nós. A gente abandona tudo para servir o mundo, para ganhar dinheiro. A gente ensina os nossos filhos a ganhar dinheiro.
A gente se preocupa em levar o menino para a escola, não é para ele se tornar uma pessoa culta, é para ele ter uma profissão para ganhar dinheiro. É a nossa educação materialista. Quando um presidente da república chega, um deputado federal, rei, seja lá o que for, e quando chega um evangelizador para o pai, o mais importante foi o que evangelizou as consciências. Não foi o que administrou bens transitórios. É o que ele está acabando de dizer aqui, eu vou repetir. Que a tarefa do evangelho, salientando-se que a tarefa do evangelho, junto das almas encarnadas na terra, é a mais importante de todos. Então o que ele está dizendo? Tu vais querer abandonar o trabalho espírita porque tu quer ser um político? A tua escolha não está sendo muito boa, não. Continua evangelizando. Continua libertando consciência. Porque isso que ele falou aqui, ó. O espírita sincero deve compreender que a iluminação de uma consciência, que tu consiga fazer isso, é como se for a iluminação de um mundo. E quem quer fazer esse trabalho? Quantos não abandonam? Às vezes, eu vejo isso, já são 25 anos de espiritismo. Às vezes nós observamos irmãos que estão fazendo um trabalho bonito, estão evangelizando. É impressionante, você vê que a pessoa está pulando, está conseguindo agregar pessoas. Aí aparece aquela proposta. E a pessoa sai. Porque o que acontece? Os irmãos que são contra esse processo de evolução no mundo espiritual, eles estudam o trabalhador e verificam exatamente qual é o ponto central daquele trabalhador. O que essa criatura mais deseja? Fazer uma pós-graduação. Mas ela não tem dinheiro para isso. Não, a gente vai já dar um jeito. Vai vir um participante do grupo que tem isso não sei aonde, que não sei o que, e vai trazer a bolsa de estudar química. E quando tu começares a fazer, tu já vai começar a dar aula. Que horas? À noite. Acabou o trabalhador. E nem vai fazer tanta diferença, porque ela estava até bem financeiramente. Mas é sempre a busca do mais, do poder, do título. E abandona. Larga o EOS todinho. O trabalho muito maior é esse de libertar consciências. Vou voltar. Que a tarefa do evangelho, junto das almas encarnadas na terra, é a mais importante de todas. Visto constituir uma realização definitiva e real. Por quê? Porque o título acadêmico é transitório. A informação do evangelho dada a essa consciência, ela irá levar para a eternidade. Uma lição aprendida nunca mais será esquecida. Por isso que ele usa o termo, uma realização definitiva e real. Uma consciência liberta. No dia a dia a gente lembra disso? A gente valoriza sempre as coisas transitórias. A missão da doutrina é consolar e instruir em Jesus. Então, de repente, eu vou fazer um diálogo com alguém, essa pessoa me diz que fez 5 abortos. Eu já vou olhar para ela assim, ó. Meu Deus, a senhora deve ter 5 espíritos obsessores, não sei. Ai, eu vou lhe contar, eu li o nosso lar, tinha um caso lá de uma senhora, estava impregnada e a pessoa vai viajando. Eu pergunto, esse diálogo vai consolar? Uma vez eu atendi um rapaz, ele disse que fez um atendimento com um trabalhador espírita e ele disse assim para mim: quando eu cheguei no meu carro, eu só não dei um tiro na cabeça porque eu não tinha arma dentro do carro. Ele falou assim mesmo para mim. E ainda me falou o nome do trabalhador, porque eu passei a orar pelo trabalhador. Porque olha a responsabilidade. Então, diz o nosso Emmanuel aqui, a missão da doutrina é consolar. Aí você vai no velório, mãe de Marisa desencarnou. Aí Marisa está chorando, eu chego lá, que isso, minha irmã? Você é espírita? Você sabe que sua mãe está viva? Não faça isso. Você vai prejudicá-la desse jeito? Engole o choro. Cadê o consolo?
Ou chega uma mãezinha, meu filho foi assassinado. Isso é expiação. Com certeza ele já matou alguém. Ou você. E hoje você está sentindo essa dor. Seja forte. Cadê isso é consolo? Então tenhamos muito cuidado antes de abrir a boquinha para falar em nome da doutrina. O primeiro movimento é consolo. E o segundo ele fala o quê? Instruir. E aí você vê os próprios irmãos espíritas criticando outros irmãos espíritas porque estão estudando. Sim, mas tu está só estudando? O que diz o Espírito de verdade? Um novo mandamento vos dou. Espíritas, amai-vos. Este, o primeiro mandamento. Só um Cristo mesmo para dar novo mandamento, que é o Espírito de verdade. Instruir-vos. Este, o segundo. Falando aos espíritos. Então, esse movimento de consolo é quem ama. Quem não ama, já levanta o chicote. Quem ama, consola, acolhe. E a instrução qual é hoje as nossas maiores dificuldades para entender, se não a falta de instrução? Eu não posso querer doutrinar alguém na hora do sepultamento. Tentar doutrinar a pessoa ali, a gente acolhe. Aqui no estudo, aqui esse é o momento. Já prepara antecipado. Quando vocês forem passar por determinadas situações, nós iremos passar, porque a gente está na Terra, vai chegar um momento que a dor vai bater na nossa porta. Que nós possamos lembrar de tudo que nós estudamos aqui. Uma amiga nossa querida passou recentemente com câncer na mama e teve que tirar a mama completa. Eu olhei para ela e disse assim, o estudo ajudou. Ela foi tão rápida, disse, muito. Ela falou assim mesmo, com esse tom, muito. Então esse é o movimento. Quando a vida chamar, eu disse, opa, papai está me chamando para uma prova, para uma expiação, para um acerto. Que eu possa recordar de tudo que eu estudei e agora é a hora de colocar em prática. Para isso que a gente está estudando. A instrução, ela serve exatamente para isso. E para nos tornar pessoas melhores no dia a dia. Muito será cobrado a quem muito recebeu. A missão da doutrina é consolar e instruir. Em Jesus, para que todos mobilizem as suas possibilidades divinas. Divina e com D minúsculo. Movimente as suas possibilidades divinas, porque todos nós somos filhos de Deus. Temos o amor em potencial, no caminho da vida. Então, nesse processo de libertar a consciência, você tá buscando o Deus que está dentro do outro, estimulando a criatura. Trocá-la por um lugar no banquete dos estados é inverter o valor dos ensinos. Olha só que lindo isso aqui. Porque todas as organizações humanas são passageiras em face da necessidade de renovação de todas as fórmulas do homem. Vou voltar. Porque todas as organizações humanas são passageiras em face da necessidade de renovação de todas as fórmulas do homem, na lei do progresso universal. Depreendendo-se, compreendendo-se, né? Compreendendo-se daí que a verdadeira construção da felicidade geral só será efetiva com bases legítimas no espírito das criaturas. Então não é na lei, não é no Estado, é na consciência. Então, enquanto eu penso que é o governador que vai resolver o problema do nosso país, o espírito vai entender que é a conscientização individual que vai dar jeito nesse país. Eu me recordo quando teve a primeira manifestação, foi no Brasil inteiro. Eu conheço uma cidadã, ganha o dinheiro da prefeitura sem ir lá. Verdadeiro funcionário o quê? Acabou? Ainda temos.
E é o dinheiro de quem? Público, é o nosso. Sabe o que ela fez? Foi para a rua protestar. Isso para nós percebermos, o que é uma consciência obnubilada, como diz, né? Escurecida, tapada, limitada. Como que eu chego, enfio um cartão, tiro um dinheiro que eu não trabalhei? Que paz de consciência é essa? Não tem. Então, essa resposta de Emmanuel, ele deixa bem claro. Quer abandonar o trabalho espírita para fazer o governo estatal, achando que vai estar fazendo grande coisa? Não. Se tu é um verdadeiro espírita, continua libertando consciências, inclusive a tua própria. Porque é assim que vai resolver a sociedade. E não. E nós temos ainda essa ideia de salvador da pátria. Eu acho engraçado as pessoas ficarem discutindo. Gente, quem governa isso aqui é Deus. Ainda há pouco a gente conversando. Você sempre terá que dar satisfação a alguém. Sempre. E a satisfação maior é a Deus, porque a vida é um empréstimo. Conversando com o sobrinho meu, ele deu uma resposta e disse: olha, e o corpo não é teu. Na hora que Deus quiser, ele toma, tu não tem nem tempo de dizer tchau. Quando o papai diz chega, chega. Acabou. Acabou. O corpo não era teu. Agora vem prestar conta do empréstimo que eu te fiz. O que tu fizeste com os talentos que eu te confiei? Então, parece assim que a gente é dono do próprio narizinho, mas não somos não. Nós teremos que prestar contas. Eu já com 46 anos, a gente vai acompanhando. Quantas pessoas queridas não estão desencarnando? Quantas pessoas que eu vi de poder desencarnando? Líderes, pessoas que eu conhecia de convivência, riquíssimos. É para todos. Vai ter que deixar tudo, né, cara? E vai ter que prestar conta. A gente não consegue entender essa lição. A gente está vendo na ponta do nosso nariz a coisa acontecendo todo dia, a gente não consegue aprender isso. Quantas pessoas nossas não morrem, vai morrendo e tu diz: olha, ficou tudo. O corpo vai fazer da terra vai virar pó. A gente não consegue entender essa lição. E por que a gente é tão mesquinho? Por que a gente busca tanta coisa transitória e o essencial a gente não busca? Às vezes a gente vem uma vez. Gente, o que nós aprendemos aqui, a gente não aprende em faculdade nenhuma. E é de graça. E a gente nunca coloca isso aqui em primeiro lugar. Se der tempo eu vou. Mas isso aqui é o essencial. Mas a gente não coloca em primeiro lugar. Vamos para 61? Como deveremos encarar a política do racismo? Se é justo observarmos nas pátrias o agrupamento de múltiplas coletividades pelos laços afins da educação e do sentimento, a política do racismo deve ser encarada como erro grave, que pretexto algum justifica, porquanto não pode apresentar base séria nas suas alegações, que mal encobre um propósito infeliz de tirania e separatividade. Indiscutível isso. Autoexplicativo. 62 é um pouco longa, mas vamos lá. O não matarás é o 5º mandamento. Alcança o caçador que mata por divertimento e o carrasco que extermina por obrigação? Ele ali está matando só por divertimento. O carrasco é titulado, o título dele é ser carrasco, ele mata porque é uma profissão, é um trabalho. Alcança esses dois? À medida que evolverdes no sentimento evangélico, compreendereis que todos os matadores se encontram em oposição ao texto sagrado. Todos. Não matarás e está matando. No grau dos vossos conhecimentos atuais, entendeis que somente os assassinos que matam por perversidade estão contra a lei divina. Quando avançardes mais no caminho, aperfeiçoando o aparelho social, não tolerareis o carrasco
E quando estiverdes mais espiritualizados, enxergando nos animais os irmãos inferiores de vossa vida, a classe dos caçadores não terá razão de ser. Mais evoluído. Lendo os nossos conceitos, recordareis os animais daninhos, prejudicial, né? E no íntimo, haver de ponderar sobre a necessidade do seu extermínio. É possível, porém, que não vos lembreis dos homens daninhos e ferozes, porque do jeito que tem animais que matam, tem homens também que matam. O caluniador, olha aqui, não envenena mais que o toque de uma serpente? O armamentista ou político ambicioso, que montam com frieza a maquinaria da guerra incompreensível, não são mais impiedosos que o leão selvagem? Ponderemos essas verdades e reconheceremos que o homem espiritual do futuro, com a luz do Evangelho na inteligência e no coração, terá modificado seu ambiente de lutas, auxiliando igualmente os esforços evolutivos de seus companheiros do plano inferior, que são os animais, na vida terrestre. A nossa condição fisiológica ainda necessita da proteína e o nosso organismo só absorve realmente através da própria carne do animal. A proteína, caso diz o livro dos Espíritos, caso não venhamos a comer, vamos inclusive perecer. Nosso organismo começa a ter deficiência de uma série de vitaminas. Mas isso não me dá o direito dos abusos. Eu preciso comer proteína na medida exata, nem mais e nem menos. Eu não preciso comer 1 quilo de carne. Eu não preciso comer um frango inteiro. Eu preciso de uma quantidade de 100 gramas. Resolve minha vida. Então, à medida que nós vamos ter, porque quanto mais eu como, mais animais morrem. Então, o que eu vinha me alimentar, eu já fui vegetariana há 10 anos, tive problemas seríssimos de saúde. Tive que voltar a comer a carne. Hoje eu como, com a moderação, mas como, é necessário, organicamente para mim, foi tudo para mim. Tem pessoas que conseguem, ficar tomando remédio para anemia. Eu não, eu desmaiava, eu apagava. E até descobrir o que eu tinha, eu penei bastante. Vamos respeitar a quantidade, é o necessário. Então, todo o abuso é prostituição. Então, que venhamos a nos alimentar, o necessário. O que o corpo precisa da proteína. Um beijo no coração e até o nosso próximo estudo, se Deus assim nos permitir.